Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 28 de junho. Vamos então aos destaques do dia. Relator vota para Bolsonaro ficar inelegível. Julgamento continua amanhã. Poupança tem a maior valorização em 6 anos. Medida do governo faz sul-coreanos acordarem até 2 anos mais jovens nesta quarta-feira. E ainda, procura por motos elétricas aumenta 9 vezes nos primeiros meses do ano. Tudo isso você confere a partir de agora. E olha só, o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, votou para tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. O relator foi o primeiro a votar e o julgamento continua nesta quinta-feira. O Tribunal Superior Eleitoral retomou o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, em razão de uma reunião que fez com embaixadores estrangeiros em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada. Na ocasião, Bolsonaro fez críticas ao sistema eleitoral brasileiro. A sessão desta quinta começou com a apresentação do voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves, que foi favorável à inegibilidade de Bolsonaro. O voto de Gonçalves tinha cerca de 300 páginas, mas ele decidiu ler um resumo. O relator da ação disse que não é possível fechar os olhos para os discursos que colocam em xeque a credibilidade da justiça eleitoral. Segundo ele, a reunião com embaixadores, transmitida pela rede pública de TV, pretendia influenciar o eleitorado e a opinião pública nacional e internacional com o uso da estrutura pública e das prerrogativas do cargo de presidente da República. O ministro disse que as provas apresentadas ao longo do processo foram analisadas e que concluiu que Bolsonaro foi o integral responsável pelo material. Benedito Gonçalves inocentou Braga Neto, à época candidato à vice-presidência. O julgamento será retomado na quinta-feira. E Edilene Lobo foi nomeada a nova ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. Ela é a primeira mulher negra a integrar a corte. A nomeação de Edilene para o cargo foi publicada no Diário Oficial da União. O nome dela foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o Supremo Tribunal Federal referendar uma lista tríplice com indicações para o cargo. A nova ministra irá ocupar o lugar do ministro André Ramos Tavares, que passou a ser titular do TSE em 30 de maio. Edilene Lobo é mineira e doutora em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. A nova ministra também é mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ao longo da carreira, Edilene publicou livros e artigos jurídicos. Ela também atua como professora do curso de Direito da Universidade de Itaúna, em Minas Gerais, e como docente convidada de pós-graduação em Direito Eleitoral da PUC Minas. O coronel do Exército, Jean Lawande Júnior, prestou depoimento ontem à CPI dos atos de 8 de janeiro. E ele afirmou que foi infeliz e que se arrepende por ter sugerido uma ação do Exército após a vitória do presidente Lula nas eleições presidenciais. Mas a fala não convenceu os parlamentares, que consideraram o depoimento inconclusivo e cheio de contradições. O coronel começou o depoimento se defendendo e declarou que em nenhum momento falou sobre o golpe. Em nenhum momento eu falei sobre golpe. Em nenhum momento eu atentei contra a democracia brasileira. Em nenhum momento eu quis quebrar, destituir, agredir qualquer uma das instituições. Porque isso não faz parte do que eu aprendi durante toda a minha carreira, toda a minha vida. Logo em seguida, ele foi questionado pela senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. O senhor diz, se a cúpula do Exército Brasileiro não está com ele, de divisão para baixo está. E aí, então, o Mauro Cid responde para o senhor, muita coisa acontecendo, passo a passo. O que era isso? O coronel respondeu à senadora dizendo que foi infeliz em sua fala,
negou ter proposto o golpe e alegou que queria apenas uma declaração do ex-presidente para apaziguar o país. Essa fala foi muito infeliz minha, porque quando eu disse que o Exército Brasileiro não faria, eu me equivoquei, eu me redimo disso, é uma coisa que eu falei errado. É uma opinião minha, mas eu acredito, sim, que se o presidente Supremo desse a ordem para apaziguar o país, o Exército atuaria, as forças de segurança atuariam, o povo entenderia que não haveria nada, como não aconteceu, e retornaria aos seus lares, às suas casas. Então, na sua lógica, o alto comando das Forças Armadas brasileiras estava a favor daquela situação instável no país. Não é isso, não é isso. Isso foi uma forma de expressão, senador. Eu quis dizer o seguinte, a ordem vai ser cumprida de qualquer jeito. Eu fui muito infeliz nessa fala, alto comando, divisão. Isso eu fui muito infeliz e me retrato aqui. As falas do coronel não convenceram os parlamentares, que fizeram duras críticas ao seu depoimento. Se coubesse a mim, o senhor não sairia daqui solto depois dessa mentira, não. Sabe, porque o povo brasileiro não é palhaço para escutar o senhor. Me desculpe os palhaços, viu? O povo brasileiro não é trouxa para o senhor ficar aqui insinuando uma mentira dessa. E na mentira que o senhor insinua, o senhor prefere dizer que o presidente Jair Bolsonaro, ele não queria apaziguar o país. Logo ele que o senhor votou, que o senhor chama de mito, que o senhor tinha toda essa paixão por ele, o senhor é um covarde também. Porque o senhor prefere culpar o Bolsonaro aqui do que dizer a verdade. Que o senhor queria e incentivava que houvesse um golpe de Estado no Brasil. O senhor deveria sair daqui preso, na minha opinião. Muito obrigado. O militar foi intimado a depor sobre a descoberta de mensagens. Entre ele, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o também tenente-coronel Mauro Cid. Durante a conversa, o coronel propôs para Mauro Cid que o então presidente Bolsonaro armasse um esquema para que as Forças Armadas impedissem a posse de Lula. Eu mudo de assunto para falar de economia e com uma boa notícia para os investidores. A caderneta de poupança teve a maior valorização no semestre em 6 anos. A modalidade de investimento apresentou a variação positiva em todos os 6 primeiros meses do ano. Com a desaceleração da inflação nos últimos meses, a caderneta de poupança registrou o primeiro semestre do ano com o maior ganho real desde 2017. Segundo o levantamento da Economática, empresa de investimentos, a poupança, a aplicação financeira mais tradicional do país, teve variação positiva em todos os 6 primeiros meses do ano. Os dados da pesquisa apontaram que, em 6 meses, o acumulado da inflação, medida pelo IPCA, foi de 2,95%, contra o rendimento de 4,20% da caderneta de poupança. Com isso, quem investiu nessa modalidade conseguiu uma rentabilidade real no período. Entre outubro de 2020 e julho de 2022, a poupança teve uma sequência de resultados negativos aos poupadores, ao mesmo tempo em que o país registrava alta nos índices de preços provocada pela retomada das atividades após a pandemia de Covid-19. O cenário começou a mudar a partir de agosto de 2022, quando a modalidade iniciou nova série de alta acima da inflação. Com a alta da Selic, quando a taxa fica acima de 8,5% ao ano, a poupança passa a render acima de 0,5% ao mês, definido por lei. Atualmente, a taxa Selic está há 10 meses seguidos a 13,75% ao ano. A poupança deve continuar se destacando e, apesar de ela perder para a maioria dos fundos de investimentos, é uma alternativa mais conhecida e segura para a população. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um requerimento para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ser convidado a dar explicações sobre os juros altos no país. Divulgada a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, foram listadas divergências de opiniões sobre a trajetória dos juros. Membros do comitê avaliam que é sim possível e justificável a queda de juros a partir de agosto. A Selic está em 13,75% ao ano desde agosto de 2022, a maior porcentagem desde janeiro de 2017. 4 requerimentos convidaram o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a explicar à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado quais são as justificativas para a manutenção da atual taxa básica de juros em 13,75% ao ano.
Esta é a segunda vez neste ano que Campos Neto é convidado a falar sobre o assunto na casa. Como é um convite e não uma convocação, Campos Neto não tem a obrigação de comparecer. E olha só, nós falamos sobre esse assunto ontem durante uma entrevista com o professor de Ciências Econômicas da Universidade Mackenzie, Josimar Condenossos. Vamos ver agora o que ele falou sobre a possibilidade de queda nos juros. E a ata do Copom, que foi divulgada hoje, atrelou a queda dos juros justamente à inflação. Você acredita que em agosto essa redução da Selic finalmente deva acontecer? Olha, é provável que vá reduzir, mas a redução vai ser muito pequena, que praticamente ninguém vai sentir, vai ser 0,25. Então, provavelmente, a gente vai sair de 13,75 para 13,5. Não vai ser nenhum refresco. Se acontecer, vai ser uma sinalização. Mas também, se não acontecer, não é o fim do mundo. O Banco Central está esperando o momento certo para começar a queda de modo mais consistente. Talvez esperar pode ser melhor para ele aumentar a velocidade da queda. Então, vamos aguardar. E, professor, nesse momento que ainda é de incerteza, qual é a orientação que você dá para o consumidor? Principalmente aquelas pessoas que estão aí pretendendo fazer algum financiamento ou tomar empréstimos. Olha, mesmo com a queda da Selic, se vier em agosto, as taxas de juros para tomada de crédito ainda estarão muito altas. Então, se for possível, postergar essa compra e eventualmente a começar uma poupança para poder tomar menos empréstimo no futuro. Então, uma parte você já vai poupando para facilitar a aquisição de algum bem, um imóvel no futuro. Porque a taxa de juros para o tomador final ainda, infelizmente, no Brasil é muito salgada. E os efeitos desses juros altos estão sendo sentidos no dia a dia das pessoas. De acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a porcentagem de famílias com dívidas a vencer já alcança 78,3% e se mantém nesse patamar pelo menos há 4 meses consecutivos. Eu mudo de assunto agora para falar de educação. Pela primeira vez, a USP ficou entre as 100 melhores universidades do mundo, no mais famoso ranking internacional das instituições de ensino. O resultado faz parte da 20ª edição do QS World University Ranking, reconhecido sistema de avaliação educacional. Na lista divulgada nesta terça-feira, a USP ocupou o 85º lugar entre 1.499 universidades, ultrapassando a Universidade de Buenos Aires e tornando-se assim a nova líder na América Latina. O salto de 30 posições em relação a 2023, quando estava na posição 115, é explicado pelo aumento na empregabilidade dos ex-alunos e pela melhora na reputação internacional da instituição. O ranking passou a considerar novos quesitos como práticas de sustentabilidade, posicionamento no mercado de trabalho e relações internacionais na área de pesquisa. A primeira colocação ficou com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Em seguida, aparecem as universidades de Cambridge e Oxford, no Reino Unido, e, em quarto lugar, a Universidade de Harvard, também nos Estados Unidos. E veja a seguir, Coreia do Sul muda a contagem da idade e a população fica mais jovem nesta quarta-feira. E você vai ver também, moto elétrica faz sucesso entre os brasileiros. Procura pelo veículo aumentou 9 vezes neste ano. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e é ao vivo. São 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então aos destaques internacionais. E após a rebelião na Rússia com o grupo mercenário Wagner, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, disse que pediu ao presidente russo, Vladimir Putin, para que não matasse o chefe do grupo paramilitar.
O presidente bielorrusso Alexander Lukashenko afirmou ter pedido ao colega russo e aliado Vladimir Putin que não matasse o líder dos mercenários. É por isso que pensei, podemos matar. E eu disse ao Putin, podemos matá-lo, não é um problema. Se não na primeira tentativa, então na segunda. Então disse a ele, não faça isso, porque aí não haverá negociação. Esses caras sabem se defender, lutaram na África, na Ásia, na América Latina, vão fazer qualquer coisa. Podemos matá-los também, mas milhares de civis e aqueles que se opõem aos membros do Wagner vão morrer. Prigozhin estava desaparecido desde o anúncio do fim de sua rebelião no sábado à noite, depois de 24 horas de caos, nas quais seus homens tomaram bases militares e marcharam do sudoeste da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, em direção a Moscou, antes de desistir repentinamente. Em uma cerimônia com militares na capital russa, 3 dias após a rebelião armada fracassada, Putin afirmou que o país pagou $1 bilhão no último ano, mais de 4,5 bilhões de reais, ao grupo paramilitar Wagner. Sempre tratamos os combatentes e comandantes desse grupo com muito respeito, porque de fato eles mostraram coragem e heroísmo. Nossos soldados e oficiais do exército russo, voluntários, trabalharam em condições de combate com não menos dedicação. Eles também mostraram heroísmo e autossacrifício. Antes do conflito na Ucrânia, o Kremlin negou durante anos ter qualquer relação com o grupo Wagner. Olha só que curiosa essa notícia. Toda a população da Coreia do Sul vai acordar pelo menos um ano mais jovem hoje. E o motivo é a mudança na lei que determina a contagem da idade das pessoas. Na manhã desta quarta-feira, os sul-coreanos acordaram mais jovens devido a uma decisão do governo. O rejuvenescimento acontece por causa da mudança do sistema de contagem da idade das pessoas. O país até então contava com 3 diferentes maneiras de calcular a idade. A nova lei que entrou em vigor alinha a Coreia do Sul e adota o mesmo sistema com o resto do mundo. E por isso haverá redução de até 2 anos na idade de algumas pessoas. Além do método internacional, que leva em conta o dia do nascimento, havia a idade coreana e a idade segundo o calendário. Essa diversidade de sistemas gerava confusão nos documentos oficiais e no cotidiano das pessoas. A idade coreana é baseada no tempo de gestação e considera que uma criança já possui 1 ano de vida ao nascer. Além disso, os sul-coreanos completam 1 ano adicional a cada 1º de janeiro. Havia ainda um terceiro sistema, que combinava os 2 anteriores, usado para estabelecer a idade legal para o consumo de bebidas alcoólicas no país. A mudança na legislação aprovada em dezembro do ano passado estabelece que o sistema internacional será a norma para a administração pública. No entanto, é provável que a idade coreana ainda persista na vida cotidiana, visto que a sociedade sul-coreana possui uma hierarquia rígida baseada no ano de nascimento dos indivíduos. E vamos falar de esportes agora. A técnica Pia Sundhage convocou a seleção brasileira para a Copa do Mundo Feminina, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia. A lista tem 23 jogadoras e mais 3 suplentes para o caso de lesão. O Brasil está no grupo F da Copa do Mundo e estreará no dia 24 de julho contra o Panamá em Adelaide. Depois jogará contra a França dia 29 em Brisbane e Jamaica dia 2 de agosto em Melbourne. Pia Sundhage, que admitiu nos últimos dias ter dificuldades para selecionar apenas 23 jogadoras, comandou uma semana de treinamentos na Granja Comari antes do evento dessa terça. O período de testes contou com 13 jogadoras, sendo 12 de clubes europeus que já tinham encerrado a temporada, além da volante Angelina, liberada pelo All Reign dos Estados Unidos. A Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia deve marcar o fim de uma era na seleção brasileira. Isso porque tudo indica que este será o último Mundial da meia atacante Marta. E olha só, a venda de motos elétricas aumentou 9 vezes nos primeiros meses do ano, o que prova que o veículo caiu mesmo no gosto do brasileiro, pela economia e também pela praticidade, além de não ser poluente. Vamos conferir. Elton acaba de comprar um ciclomotor elétrico, atraído por 3 razões. Foi praticidade, economia e sustentabilidade. Tudo o que envolve o meio ambiente, aqui em casa a gente tem essa educação. Em relação às motos convencionais, as elétricas são grandes aliadas do meio ambiente.
Só no estado de São Paulo, as comuns responderam por 21% da emissão de monóxido de carbono no trânsito no ano de 2020. E a população parece estar mesmo com um olhar mais focado na sustentabilidade. Vide o crescimento das vendas desse tipo de veículo. Até maio deste ano, foram emplacadas quase 3 mil motos elétricas, incluindo scooters e triciclos, um aumento de quase 900% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Fenabrave. O gerente desta loja especializada na Zona Sul de São Paulo confirma o motivo do crescimento tão significativo nas vendas. Esse é um dos pontos mais importantes, que é a emissão dos gases, e a emissão do som do veículo elétrico. Não faz barulho, não polui e não pesa no bolso. Pelas minhas contas, eu vou ter economia dos R$300 por mês de combustível. Dá 2 tanques de gasolina, no meu carro. Então, para mim, está valendo a pena. É que o Elton percorre apenas pequenos trechos, roda em média 40 quilômetros por dia. É o máximo que uma moto dessas consegue fazer com uma carga a 50 quilômetros por hora. A velocidade limite determinada para esse modelo pelas novas regras do Conselho Nacional de Trânsito, que incluem também a obrigatoriedade de emplacamento e habilitação específica ao condutor. Muitas pessoas adquiriram esses veículos chamados ciclomotores elétricos como se não fossem veículos. Eles foram importados como brinquedos, como equipamentos eletrônicos, e aí eles não vieram com os requisitos que a lei de trânsito exige para que eles fossem registrados. Essa resolução ela vai dar uma espécie de anistia para esses veículos que já estão no mercado, para que eles possam, a partir de novembro, fazer o registro junto ao Detran. As novas diretrizes do CONTRAN ainda envolvem outros veículos elétricos menores, chamados de autopropelidos, entre eles bicicletas, patinetes e skates, equipamentos que não ultrapassam 1.000 watts de potência e atingem, no máximo, 32 quilômetros por hora. As bicicletas elétricas, definitivamente, e agora essa resolução deixa isso muito claro, elas não são ciclomotores e não precisam nem de habilitação, nem de registro junto ao órgão de trânsito. Então, isso dá muito mais tranquilidade e segurança jurídica para o usuário das bicicletas, patinetes, skates elétricos, todos esses equipamentos que estão previstos agora na resolução, que são equipamentos novos, entraram no mercado há pouco tempo, eles não precisam de registro e habilitação. E os ciclomotores, que já são aqueles que passam de 32 km por hora e vão até 50, esses sim é que vão precisar de emplacamento. Com regras definidas, o Bruno acredita que as vendas dos veículos elétricos cresçam ainda mais até o final do ano. Eu creio que a gente vai ter aí, cada loja, em média de 50% a 60% do aumento das vendas. Segundo Elton, é o tipo de transporte ideal para quem não precisa percorrer longas distâncias. Dentro da cidade, bairros, assim, tranquilo. Eu já percebi que ela atende tranquilamente da rotina do dia a dia no trânsito. Eu recomendo, sim. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!